Olá a todas e todos, boa tarde. Queria primeiramente agradecer aos professores Carolina Parreiras, Glauco Ferreira, Márcia Calderipe e Luísa Flores por ter aceitado, pelo aceite, né, em fazer parte aqui como membros titulares da banca, da tese de Maiane Batista, uma tese intitulada Refatoração Antropológica, proposições para repensar a diversidade de gênero e raça em sistemas de inteligência artificial, que está sendo defendido aqui no PPGás da UFAM. O nosso rito é mais ou menos assim. A gente tem uma apresentação de cerca de 30 minutos da Maiane. Então, Maiane, eu passo aqui a palavra para ti. Bom, gente, então, como o professor mencionou, o título da tese, né? Então, eu vou aqui apresentar o tema. Só um instantinho aqui que esse negócio está. Então, a apresentação do tema trata de tecnologias de análise facial. Então, elas estão presentes, né, aqui, né, a gente utilizando o Meet, em aplicativos qualquer aplicativo que a gente utilize hoje em dia, em câmeras de segurança, né, em relações sociais. Então, em qualquer coisa que a gente faça, né, tem aí o acesso à análise facial. Então, o que eu vou apresentar, né, é como esses processos acontecem em reconhecer e extrair informações sobre rostos humanos. Como é que são mapeados, né, os pontos faciais, né, como se reconhece os padrões e traduzir esses rostos, né, as nossas subjetividades, né, aquilo que a gente entende como o ser pessoa, em dados numéricos, né, porque é isso que acontece, né, as pessoas são, né, destrinchadas para ser números em análise facial. E como que isso pode ser utilizado também para fins de identificação, quando se trata de reconhecimento facial, mas nesse caso aqui só é análise, então são emoções, são raça e gênero também. Então, ou seja, esse ponto envolve uma tradução de rostos em conjuntos de dados e modelos matemáticos. Acho que é aqui. Então, sistemas de análise facial, sistema de inteligência artificial voltados à análise facial, como o Deepface, eles transformam as nossas subjetividades humanas, né, em dados, né, numéricos e parâmetros técnicos. Então, o tema central ele se situa nessa articulação entre tecnologia, entre relações sociais e produção de classificações algorítmicas, né, discutindo como normas culturais de gênero e raça são absorvidas e reproduzidas nessas arquiteturas. Mas também eu discuto, né, os processos pelos quais os algoritmos concebidos por coletivos de pessoas desenvolvedoras, que eu fui analisando no decorrer do campo de pesquisa, né, como que essas pessoas absorvem, reproduzem os seus contextos culturais e acabam colocando isso, né, nas tecnologias, no que diz respeito a gênero e raça, porque esses sempre vão ser dois fatores que são primordiais em análise e reconhecimento facial. Então, diante disso, né, eu propus o seguinte questionamento de pesquisa. De que modo os algoritmos de análise facial, né, a exemplo do Deepface, que é o meu interlocutor tecnológico de pesquisa, ele manipula, né, essa transmutação de subjetividades humanas, né, em dados quantitativos, né, como a gente pode observar aqui, né, como isso se transforma em parâmetros, como que se compõe em infraestruturas decisórias dentro dos sistemas de inteligência artificial, né, quais corpos são situados histórica e socialmente, que participam de forma ativa ou passiva, né, dessa produção, e como é que esse atravessamento acontece, a categorização e a interpretação. Então, como objetivo geral, né, eu investiguei como as subjetividades humanas, ou seja, os aspectos identitários, né, fenótipos, experiências situadas, né, que são as nossas subjetividades, são transformadas em parâmetros técnicos computacionais dentro desses sistemas, né, que, como eu falei anteriormente, é o Deepface, a tecnologia que eu passei a utilizar.
Então, buscou-se compreender os processos pelos quais essas subjetividades são capturadas, traduzidas, quantificadas, tornando-se variáveis numéricas e operáveis, né, pelos algoritmos. Então, o objetivo, né, o primeiro, analisar as camadas técnicas, epistemológicas e políticas que orientam essa modelagem, né, da face humana, identificando como os processos de extração ocorrem, classificação, codificação de traços faciais que são imbricados em regimes históricos de racialização e, né, dito como normatividade de gênero, né, aquilo que a gente entende como, né, aquilo que se está posto socialmente como normatividade de gênero. Então, o segundo objetivo é examinar quais corpos, né, localizados em determinados contextos sociais e geográficos, participam como produtores de dados, né, como os objetos de tese, como os alvos de classificação das cadeias de produção de datasets. Então, observem que tanto no objetivo geral quanto no problema, eu estou sempre falando de produção, os modos, os meios, eu vou falar um pouco mais sobre isso à frente, o porquê que produzir é um tema, uma palavra bastante utilizada em toda a tese. O objetivo, né, terceiro objetivo, que é investigar de que maneira as pessoas desenvolvedoras participam da cadeia de produção, validação e interpretação dos outputs algorítmicos. Outputs é a saída do algoritmo, é aquilo que ele já deu como interpretação do que foi construído anteriormente. E, por último, né, propor o conceito de refatoração antropológica, que foi um conceito que apareceu, né, na tese, né, fui trabalhando com esse conceito antes e durante o campo de pesquisa, né, avaliando sua aplicabilidade na pluralidade de identidade de gênero e raça nos sistemas algorítmicos. Então, um breve panorama só do capítulo 1 ao 3, que são 3 capítulos. Então, no capítulo 1, eu faço uma breve trajetória, né, o PPGás, né, da UFAM, ele pede isso para a gente, né, de apresentar a pessoa pesquisadora, né, o contexto da sua pesquisa, de onde vem a sua pesquisa, ou na trajetória acadêmica, ou trajetória cultural. No meu caso, eu optei por colocar desde a trajetória até mesmo afetiva, nas máquinas afetivas, e aí eu trago um pouco, lá no início eu coloco como que as máquinas afetivas estavam comigo no momento de infância / adolescência. Então a minha mãe utilizava uma câmera Kodak, e ela utilizava para, né, registrar coisas da infância, né, da minha infância, dos meus irmãos, tudo. Então eu sempre vi essa máquina como uma coisa afetiva, né, como uma coisa ligada a isso. E também, né, o robô, eu acho que eu já falei desse robô inúmeras vezes, né, que é o 2XL, que foi meu pai que me deu, e o videogame, né, que é o Super Nintendo. Então, são todas essas máquinas afetivas que estavam ali comigo e suscitam, né, as tecnologias do qual eu trabalho e abordo hoje em dia. Então, depois dessas experiências de máquinas afetivas, eu passo para uma experiência de trabalho. Então, eu falo do modo de produção. Então, ao invés de trazer uma trajetória acadêmica, eu trago uma trajetória de trabalho mesmo, trabalho braçal. Trabalhei por muito tempo no Polo Industrial de Manaus, né, numa linha de produção. Trabalhei por muito tempo fabricando câmeras fotográficas. Então, eu saio de um movimento, no primeiro capítulo, de máquinas afetivas, como a câmera fotográfica, para um corpo produtivo, de uma câmera que eu passo a produzir. Então, naquele momento, ela não se torna mais afetiva, ela se torna um fardo, né, que é um saco, ficar 12 horas em pé. Então, tudo isso tem a ver com capitalismo, tem a ver com as coisas alternativas infernais, como Stenger fala, ou era trabalhar no Polo Industrial de Manaus, ou era, né, não ter nada, nem no horizonte. E eu explico o porquê que eu fui trabalhar, né, já com 18 anos, eu falo o porquê que a minha trajetória teve esse arco, né, de produção, e só muito tempo depois que eu entrei na academia, né, só muito tempo depois que eu pude fazer a faculdade. Então, a minha trajetória acadêmica, ela passa ali pelo jornalismo, né, eu sou graduada em jornalismo, e do jornalismo a gente estuda bastante sobre imagens, modo de fazer imagem, modo de produzir, de compor, e isso apareceu quando eu cursei fotojornalismo.
Meu avô queria muito que eu fizesse jornalismo para ser apresentadora de TV, eu não tenho nenhum interesse, né, quase reprovei nessas disciplinas, mas o fotojornalismo me chamou muita atenção, porque é justamente esse por trás da câmera. Então, na graduação, eu tive contato com uma câmera fotográfica, não no sentido de produzir ela, eu conhecia, né, todo o seu aparato, o capacitor, né, quais placas eram utilizadas, os LEDs, os parafusos, onde estava qualquer coisa, mas como eu tinha que usá-la a partir do momento, né, na faculdade, era um outro movimento, eu tinha que conhecê-la no modo de fazer, ver as imagens, no modo de produzir as imagens. E aí, nesse processo, após saída da faculdade, né, eu fiz uma breve, né, descrição, né, de como entrei no mestrado, e no mestrado aparecem as primeiras abordagens sobre inteligência artificial e brevemente trato sobre questões de gênero, que já tinha ali um incômodo, mas apareceu de maneira muito sucinta, e eu trago isso para o doutorado. E no doutorado, eu entrei com um projeto sobre sex dolls, inclusive a professora Luísa estava na banca do processo seletivo do doutorado, né, deu muitas contribuições, mas, como a senhora pode ver, não foi esse projeto que seguiu. E lá, e já não me interessava propriamente as sex dolls. E por que eu estou falando sobre isso? Porque o que me interessava lá, e eu só fui observar isso no campo de pesquisa, era o algoritmo, né? Como que o algoritmo fazia com que o ideal de feminino fosse colocado numa boneca sexual, né, numa robô. E por diversos motivos que estão descritos bem adensados, né, na tese, eu não segui com esse projeto e passei a pesquisar sobre o Amazon Recognition, né, que é da AWS, que é da Amazon. E aí passei a trabalhar com ele, que era sobre visão computacional. Então, nesse primeiro capítulo, eu já trago inteligência artificial, trago a câmera, trago as imagens, trago os modos de produzir, mas o que me interessava mesmo era como isso é feito, e não o resultado do que aquilo foi feito por outras pessoas. Não é que não me interessava o resultado, mas me interessa muito mais como é feito, né, tal coisa. Talvez pela experiência de trabalho, né, em linha de produção, não sei, mas isso acabou fazendo parte da tese de uma maneira, né, bem surpreendente. Então, isso apareceu, eu trabalhei com esse aplicativo do Amazon Recognition e apresentei ele na 33ª RBA, que a professora Carol Parreira estava lá, deu muitas contribuições também, e está aqui na banca de defesa. E foi por meio disso, por meio daquele trabalho, né, eu passei a participar de eventos técnicos. Então, se eu queria saber como eram produzidos, então eu tinha que estar no meio onde se produz, ou onde se fala sobre os modos de produzir. E foi quando eu fui para o evento da Python Brasil 2022, que foi aqui em Manaus, um evento de linguagem de programação. Então, perceba que a tecnologia ela tem um modo, né, de falar, né? Por mais que no campo da tecnologia, mesmo hard, né, a escolha da linguagem de programação não importa tanto assim, mas a gente acaba percebendo que ela importa, né, assim, antropologicamente ela importa, é um meio pelo qual as tecnologias são situadas, e nesse caso foi a Python Brasil, foi um evento que me deu, né, diversos lampejos, assim, fiquei mais interessada ainda em saber como que se produz por meio de uma linguagem, a tecnologia, mas como que se faz uma tecnologia que consegue ver através de uma linguagem, e isso apareceu depois, quando eu recebi a proposta de fazer um processo seletivo para um doutorado sanduíche no país, então para fazer o trânsito Manaus-São Paulo. Então foi em São Paulo que a pesquisa foi se adensando cada vez mais, chegou num ponto que não era só a identidade de gênero que passou a fazer parte da pesquisa, mas a questão racial também, e do qual eu não pensava, que foi uma grande surpresa, inclusive, para mim. Então, eu coloco isso, né, de uma maneira bastante honesta, né, eu diria, né, no capítulo 2, eu acho que não tem outra forma de descrever isso, fui bastante sincera, né, na minha descrição, quando eu falei que a questão racial não era um ponto para mim, né? Hoje eu entendo que eu sou uma pessoa parda, mas aqui em Manaus, eu sou uma pessoa parda, mas em São Paulo eu era lida como uma pessoa negra.
Só que, assim, eu ficava meio sem entender, né, como é que isso passava, porque isso não era só estudar as teorias acadêmicas, né, de questão racial e tudo, não era isso. Estava sendo vivido ali e eu não estava conseguindo entender. Então, esses foram os primeiros entraves do campo em São Paulo. E nesse segundo capítulo eu abordo isso, né? Essa experiência do deslocamento, né, o social, né, de uma distância geográfica da minha casa para o campo de pesquisa, e racial. Então eu passo a ser interpelada como uma corpa negra dissidente, né? Então ali teve muitas questões de situações de vigilância, né, situações de vigilância que não são abordadas aqui nessa tese, porque não se trata de reconhecimento facial, mas eu ainda trago, né, também um ponto, né, sobre isso. Então, a situação de vigilância por conta, né, de uma corpo negra e de violências simbólicas. Então, eu passei por esse processo de pertencimento quando o professor Valdinei, né, me convidou, né, para fazer parte ali dos meios pelos quais, onde a cultura negra está. Então, se reconhecer como pessoa negra, além das teorias da academia e além dos racismos, porque era isso, né, gente, eu trato aqui como viés, como violência simbólica, não sei o quê, mas o termo era isso mesmo, eram os racismos que aconteciam cotidianamente. E aí o professor fez esse convite, né? Olha, né, vamos conversar aqui sobre, vamos passear aqui por onde as pessoas negras conversam, e onde você pode, né, se sentir mais à vontade nesses espaços. Então entrou, né, a aula de capoeira, do qual eu não aprendi, fui uma péssima aluna desse sentido, porque as aulas de capoeira passavam por algo do sentir, né, do fazer, do testar, e não era algo linear, não era uma apostila, não era. Então eu fiquei um pouco assim, nossa, como é que se produz isso, né? Onde é que se lê tudo isso? Então eu deu um bug assim na minha mente, né? E logo em seguida ele fez um convite, olha, né? Eu estou pensando em fazer um experimento. Para ele era um experimento de grupo de estudo de inteligência artificial diaspórica, né? Pessoas negras. Então ele, eu e uma outra pessoa negra também fez parte, né, desse experimento, que foi muito importante da gente pensar não só a tecnologias, os racismos nas tecnologias, mas as misoginias também, e as nossas questões de pessoas negras em São Paulo, né, como isso era abordado, como isso era falado, institucionalmente ou não, enfim. E depois do grupo de IA, eu passei a fazer as oficinas de linguagem de programação, né, que eu vou explicar mais à frente como que isso aconteceu, né, os métodos utilizados, o aprendizado em programação e o conhecimento, e foi em São Paulo, né, que eu tive acesso ao Deepface como um algoritmo de visão computacional. Né. Poderia ter tido acesso a ele em Manaus? Poderia, mas foi o campo que me levou a conhecer o meu interlocutor técnico de pesquisa, que é o Deepface. E aí, no capítulo 3, né, o Deepface foi apresentado, né, fui compreendendo ele, não foi fácil, não foi um caminho fácil, eu falo hoje de uma maneira muito mais abrangente sobre ele, mas o processo não foi fácil, foi muito dolorido, porque entender aquelas linhas de códigos coloridas em RGB e ênfase de sintaxe, todas essas coisas que eu falo, né, de uma maneira muito simples hoje, não foi fácil de entender antes. E naquele momento, né, já depois de eu ter voltado do campo, né, o algoritmo ele passa a ser compreendido como meu interlocutor, né, como produtor de verdades. E por que ele é um produtor de verdades? Porque os sistemas todos, seja de análise facial ou de reconhecimento facial, eles produzem alguma coisa nas quais as pessoas que estão envolvidas nesse processo e obtêm o resultado daquilo que ele entende como verdade, acreditam que essa produção acontece. Como é que isso ocorre? Por meio dos sujeitos moldes. Eu tenho um exemplo aqui, então sujeitos moldes, vamos colocar dessa forma. Vamos supor que isso daqui é um banco de dados, vocês conseguem ver? Tem um... Estão me ouvindo? Oi? Sim, a gente está te ouvindo. Tá. Então, tem aqui um banco de dados, né, tem um disquete, e dentro desse banco de dados, né, já tem tudo o que foi configurado para ser lido e observado
né, para categorizar uma pessoa. Então, vamos supor, sei lá, que, né, essa pessoa aqui, vou utilizar um boneco, né, vamos supor que essa pessoa esteja passando na rua, né, e aí a câmera de reconhecimento facial, de análise facial, observa essa pessoa. Né. Só que dentro dessa câmera aqui, ela foi treinada com esse banco de dados. Então, isso alimenta isso. E o que acontece? Dentro desse banco de dados, ela é vista dessa forma. Então, assim, não importa as subjetividades, né, que a pessoa apresenta quanto pessoa. Então, a máquina ela produz a verdade dizendo a pessoa é X, ou na segurança pública, reconhecimento facial, fulano é foragido, fulano é um procurado da polícia. Então, essas categorias se tornam verdade para as pessoas que trabalham com esses sistemas, né? Que são baseados nesses bancos de dados, que são racializados e são cisnormativos. A experiência etnográfica se intensifica, né, quando eu, né, como, entre aspas, sujeito, fui objeto do campo. Né? Então, eu fiz parte eu fui o objeto de pesquisa também do Deepface quando eu coloquei a minha fotografia lá e ele me analisou de uma forma completamente, né, que não era eu. Então, surgiu assim a refatoração antropológica, né, que não como uma correção técnica, mas como gesto etnográfico de intervenção, de escavação das camadas de sentido, poder e ontologia dos algoritmos. Então, o capítulo culmina, a tese, né, culminou com a criação do algoritmo DAI, né, que é um algoritmo similar ao Deepface, né? Foi um algoritmo experimental, foi algo feito somente para a tese, justamente como uma engenharia reversa, né? Observar o Deepface por tanto tempo, eu consegui compreender o modo como ele funciona. Deixa eu só ver uma coisa. Gente, tá travada a minha imagem? Não, sua imagem não está travada. Ah, tá, beleza. Voltando, né? Então, foi um algoritmo experimental, né, que eu fiz durante a tese, não ficou, nem vai ficar aberto, né, porque ele acabou se especializando em raça. Só que raça, no sentido técnico, raça para reconhecimento ou análise facial é cor. Então, assim, tem que ser quantitativo. Então, o DAI ele ficou especialista nisso. E poderia ser utilizado de uma forma equivocada, né, por qualquer outra pessoa que utilizasse. Então, aí eu fui esbarrando, né, criei esse conceito de refatoração antropológica, e refatoração vem de mudar alguma coisa, mudar tecnicamente, né, o código para que ele se torne bom tecnicamente. Só que no sentido da antropologia é estudá-lo e tentar entender as contradições, né, as operações algorítmicas, evidenciando também essa inseparabilidade entre técnica, política e ontologia da inteligência artificial. Então, a pesquisa, né, ela foi fundamentada em uma abordagem etnográfica, né, da ciência e tecnologia, né, tinha que ser. Então, a partir dos autores, utilizei 2 autores, né, antes eu tinha utilizado diversos autores, acabou ficando uma loucura só. Então, eu utilizei mais o David Hess e a Diana Forsyth. Ambos eram amigos, né, vim saber muito tempo depois, ambos eram amigos, então as pesquisas deles são bem similares. Então, aqui, né, tem a pesquisa, como ela foi pensada, o que eu acreditei que fosse o campo, né, que foi o C4AI. Então, foi por meio do C4AI que me permitiu conhecer o professor Waldney, que criou o GIA, que é o Grupo de Estudo de Inteligência Artificial, e por meio dele também participava do CID, mas acabou que a pesquisa ela se fixou no grupo de estudo IA mesmo, que era diaspórico e que eu tinha muito mais liberdade, né, de falar sobre coisas que realmente aconteciam e que acabou sendo, né, o campo de pesquisa, acho que é isso mesmo, né, o mundo não gira, né, no campo da pesquisa ele capota. Então, o que eu achava que ia ser nosso, o C4AI, acabou não sendo, o que eu achei que ia ser estudar o Comitê de Diversidade e Inclusão não foi, então foi o grupo de estudo IA, e para mim deu muito certo, né, o resultado disso tudo, né, foi muito bom, e no período que eu estava lá também foi muito bom a convivência. Então, nisso, o David Hess, ele tem alguns
passo a passo, né, para que se desenvolva uma etnografia da ciência e tecnologia, né, como ele descreve. E eu utilizei ele porque, para mim, funcionou como um algoritmo, né, vejam só, estava sendo programada também pelo RES. Então, como era um conjunto de passos, assim, interessante para ser seguido, eu acabei, né, utilizando. Então, tem todos esses passos aqui, então, a participação em conferências científicas, em eventos interdisciplinares, trabalhos de laboratório, né, no caso foi o C4AI, a presença em salas de bate-papo virtuais, que foi o Comitê de Diversidade e Inclusão, a leitura de literatura técnica e documentação de softwares, né, que aconteceu no grupo de estudo em a prestação de serviço, que ele fala, mas é uma coisa que a gente já faz, né, na academia, né, palestras, oficinas, desenvolvimento de uma competência quase nativa nas linguagens e práticas técnicas e análise crítica contextual. Então, não era só a técnica, mas também a questão cultural e os significados. Então, nessa parte de desenvolvimento de competência nativa, eu já tinha uma tendência para querer aprender linguagem de programação, né, aprender a programar, tanto que eu já cheguei com isso no grupo de estudo de inteligência artificial. Professor, eu quero aprender a programar. Não, mas aqui você não vai aprender a programar, não, a gente vai ver outras coisas aqui, a gente vai pensar de outras formas. E que bom que não foi assim, né, só a programação pela programação, porque, como, né, lendo diversas vezes, a Forsyth, ela trabalhou bastante isso. Ela trabalhou em laboratórios de inteligência artificial e ela se propôs a aprender sobre linguagem de programação, que no tempo dela era o Lisp, e ela queria comparar aquilo que os engenheiros, que ela denomina como engenheiros do conhecimento, falam e aquilo que ela estava vendo na linguagem de programação. Então, assim, ela fazia esse contraste, compare, que eu acabei, né, seguindo. E o método de fora para dentro, porque ela era uma pessoa de fora da tecnologia, e adentrou nesse campo e descrevia sobre isso para nos trabalhos dela. Então, é uma linguagem técnica dos nativos, né? Que eu acho não, né? O Malinowski também utilizou isso, né? Fez esse mesmo procedimento. A diferença é que não era uma linguagem de programação. Eu suponho que a Forsyth tenha seguido o Malinowski e eu, consequentemente, segui o que ela mencionou. Então, a pesquisa ela foi muito situada, né, foi em diversos contextos. Em São Paulo foi de março a agosto de 2023, foi pouco tempo, entre aspas, assim, mas foi muito intenso, foi muita coisa, né, como pôde ser observado na abordagem do David Reis, que eu acabei seguindo. A observação participante em eventos como hackathons, né, palestras, participação em grupos, né, a Python, né, aqui em Manaus, os cursos de Python que foram presenciais em São Paulo e oficinas de Python que eu fiz online. Então era tudo assim, era tudo em todo lugar ao mesmo tempo, era tudo isso ao mesmo tempo mesmo. Num dia eram quase todas essas coisas que aconteciam no mesmo dia. Então tinha que organizar bastante os horários. Enfim, foi uma coisa bem de me programar mesmo. Acho que acabou sendo eu o algoritmo e não o próprio algoritmo em si. Quase que, enfim, né? Quase que enlouqueci. Mas os eventos de tecnologia, né, que foi a AWS Summit, que foi um grande banco de dados a céu aberto, eu também escrevo sobre isso com mais profundidade na tese. A Crypto Rave, né, que é um evento de segurança criptografia, lá onde foi apresentado pela primeira vez ao público o conceito, ainda no início, de refatoração antropológica, que fizemos eu e a professora Carolina Parreiras. E aí na análise, né? Então, na análise, o professor nos apresentou o Colab, que eu não fazia ideia o que era, eu sabia que tinha uma linguagem de programação, mas eu achava, uma linguagem de programação, sabe de onde é que vai estar ancorada, né? Como é que isso funciona. Então, precisa ter um interpretador, né? No caso, o Colab, a gente utilizou, ele apresentou esse, eu acabei ficando com esse mesmo, mais né? Já tinha aprendido sobre ele, então fiquei com ele. A linguagem de programação foi a Python, e ele apresentou para a gente o DeepFace, né? Então, foi nesse grupo de estudo de inteligência artificial que o DeepFace foi apresentado. É um algoritmo de visão computacional. E aí,
né, depois de muitos, assim, de muita análise, depois de entender, acho que eu passei muito mais tempo para entender o deepface e posteriormente, quando eu não conseguia, assim, com esses cursos rápidos, eu acabei me inscrevendo também para fazer um curso de bacharel em ciência da computação. Então, é uma coisa que eu não recomendo. E aí, nisso tudo, para compreender melhor, né, para compreender tecnicamente os meios, modos de produção, como é que o algoritmo funciona de fato. E aí, para análise do deepface, nisso eu já estava com quase 1 ano e meio na graduação, eu aprendi a fazer banco de dados, né, como interpretar banco de dados, como fazer banco de dados, que é uma coisa assim, que no começo parece ser muito complicada, mas depois, né, a gente vai, né, entendendo. E aí eu utilizei esse banco de dados, que são de pessoas que não existem, né, que não existem. Por que não existem? É que por isso que eu coloquei o Flickr, né, no Flickr, antigamente, era uma rede social muito antiga, né, muitas pessoas utilizavam para colocar fotos, então era meio que um repositório de fotografias. As pessoas colocam fotos lá, tem muitas fotos até hoje e estão lá esquecidas, né? Então o que não sei se vou saber pronunciar, mas é o Kaggle. Ele é um grande banco de dados, se utiliza das fotografias do Flickr, né, para fazer pessoas sintéticas. Pessoas sintéticas, parece uma redundância, mas aqui, assim, as fotografias que tem para criar pessoas, para criar pessoas sintéticas, eu acho, não sei falar isso de uma outra forma, mas, né, cria esses rostos sintéticos que aparentam ser pessoas reais, mas não são, com base, né, nas fotografias reais de pessoas que tem lá. Então, eu utilizei aquele banco de dados sintéticos, né, coloquei no deepface para uma análise, e aí, né, ele deu esse resultado. Né? Não só esse resultado, mas com pessoas negras, né, por mais que ela não, essa pessoa, essa imagem, né, não exista, né, não é uma pessoa de verdade, ainda assim, o deepface ele analisa como um homem. Né? Então, ele produz essa verdade, né? Então, ou seja, se, vamos supor, se fosse um sistema de reconhecimento facial utilizado em segurança pública e aparecesse essa fotografia dessa mulher, por exemplo, se aparecesse na rua, ela ia ser parada, ia ser interpelada, independente do sexo. Né? Independente, ela ia ser parada e a imagem dela ia constar num banco de reconhecimento facial, porque o sistema acusou ela como possível pessoa que se pareça com uma outra, sei lá, que dentro da categoria do banco de dados de segurança pública, etc., está lá como foragida, como diversos nomes que eles colocam lá que são, assim, absurdos, né? Então, assim, ele produz verdades nesse sentido, assim, o resultado que ele dá para as pessoas que trabalham com ele, né, as pessoas de força policial, que trabalham com esse sistema, seria como verdade, essa pessoa ia ser a procurada, mesmo que não corresponda ao gênero. Então, o deepface, ele tem esses vieses, né, muito mais com corpos, né, com mulheres, né, com corpos com útero do que propriamente com homens, e muito mais com pessoas pardas, né, e pessoas que estão dentro de todo o escopo de pessoa negra. Né. Então, eu passei a observar o deepface como um algoritmo nativo. Né? Nativo no sentido não só, poxa, ele está errando, né? Eu tive muitos embates com o deepface e também com as pessoas que estavam no campo, né? Porque eu estava dizendo, assim, reiteradamente, poxa, né, tem viés. Então, algumas vezes até minhas interlocutoras ficaram de saco cheio de tanto ouvir, poxa, tu só procura viés, acho que o viés está no teu olho, né? Então, isso foi, né, uma forma de observar, né, que não é só isso, né, não é só o dado, é compreender como que essa tecnologia foi feita de fato. Então, eu passei a entender ele como um algoritmo nativo, né, que dentro, né, do local onde ele estava fazendo as suas análises, ele trazia o seu contexto cultural das pessoas né, que o criaram. Então, estava tudo embutido no deepface. E aí, a gente vem para o que a Margaret Mead falou lá na década de 70. Né? Ela já tratava sobre as tecnologias transferidas de um local para outro, que é o que ela denomina de tecnologias importadas. Então, quando uma tecnologia, e naquele tempo ela estava falando de
não sei, não era de computador ainda, mas eram tecnologias que saem do norte global e vêm, sei lá, para cá, para o sul global. Essas tecnologias importadas que não se adequam ao contexto local e somente reproduzem aquilo que está dentro. É como o exemplo que eu dei anteriormente. Não importa se a pessoa X ou Y que está dentro do banco de dados é o que vai constar. Os sujeitos MOD já estão lá para dizer que a fulana é isso. Não importa quem subjetivamente a pessoa se apresente. Então, né, a Madeline, a Crete também, ela corrobora com que tempos depois, né, já em 92, ela traz isso também, a Haraway traz isso, né, de maneira, né, bastante ampla, mas eu penso que a MIDI, ela já trabalhava muito mais com isso, eu acho que ela não tratou mais sobre essas tecnologias que a gente está lidando agora, né, no presente, porque ela não teve mais tempo de vida, mas também, né, eu queria que ela passasse de 100 anos para a gente tratar sobre tecnologias, né, que reconhecem pessoas e tudo. E aí, cadê? E aí eu retomo, né, o conceito trago como conceito, né, de refatoração antropológica, não como modo de análise mais, mas como e não como caixas pretas serem desvendadas, mas propor em habitar o código, entender o código, e por isso o termo, né, por isso eu chamá-lo de interlocutor, e por isso eu chamá-lo de algoritmo nativo, né, por conta dessas limitações, dessas categorias sociais, porque que foram embutidas nele. Então ele reproduz isso, e ao reproduzir, ele dá outros parâmetros como verdades, né? É exatamente isso que tem sido feito, principalmente no reconhecimento facial. Então, esse gesto, né, de refatoração antropológica é desautomatizar os processos de classificação, reconhecendo que não tem separabilidade entre técnica, entre política, entre historicidade dos meios que sustentam os sistemas de inteligência artificial. Na tese eu trabalhei com análise facial, então eram expressões, eram raça, né, era identidade de gênero, e foi aí que, com base na metodologia do Deepface, fazendo uma engenharia reversa, né, eu fiz o DAI, né, eu chamo de ADAI, mas como é o algoritmo, eu vou chamar de ADAI, não, assim, né, ADAI. E aí segue o mesmo, faz a metodologia que ela faz também, a diferença é que eu coloquei muito mais características da fotografia, né, então a DAI mapeia, né, o rosto, né, enquadra o rosto e retira o fundo. Na fotografia, a gente faz isso que é para observar melhor o rosto, né, verificar os detalhes, ou então selecionar o assunto, que nesse caso a pessoa, né, é o assunto, e colocar em outro local, em outro contexto. E aí, um outro ponto também que eu coloquei, né, dentro da DAI foi esse reconhecimento de como as pessoas negras, né, elas têm diversas tonalidades, escalas, né, de cor no rosto, né? Por mais que essa seja uma imagem sintética, mas observa-se aqui que aqui tem uma tonalidade, aqui tem outra, então isso é o que uma dessas daqui vai ser um percentual maior para a máquina, né? E acabou que a DAI se tornou especialista em cor, né? Em cor. Então, as tecnologias que são utilizadas aqui no Brasil, seja de reconhecimento ou análise facial, se baseiam pelo sistema de classificação do IBGE. Então, pessoa preta, pessoa parda, amarelo, branca, se baseia por isso. E a DAI se tornou especialista nisso. E por que ela não vai se tornar... por que ela só foi utilizada como experimento para a tese? Justamente porque quando a gente discute sobre análise e reconhecimento facial, principalmente, né, nos Estados Unidos, a discussão tem poucas pessoas negras dentro do banco de dados, e por isso erra mais com pessoas negras, e pessoas brancas não são identificadas. Então, se a DAI, como ela se tornou especialista, né, em cor, proxy, raça no sistema, então ela seria utilizada para um outro movimento que não seria não seria bom, né? Não seria bom assim, eticamente de todas as formas.
E nessa análise que ela dá como resultado, tem a categoria do IBGE e todos os bancos de dados utilizados para treiná-la, né? A diferença é que ela, ao invés de identificar gênero, né, ela coloca como não, porque eu treinei ela para que ela retirasse do título da fotografia como que a pessoa se auto-identifica na questão de identidade de gênero. Né? Então, aí ela coloca como não, porque na fotografia que eu inseri, eu coloquei como não. E ela deu esse resultado. Então, é isso. Né? Acho que esse é o momento de agradecer. Falei, acho que eu passei dos 30 minutos, não sei. Fora o problema técnico que a gente teve. A tese é sobre tecnologia, mas a tecnologia me deu uma rasteira aí no começo. E nesses agradecimentos, eu acho que esse é um pequeno mosaico, assim, desde o início do doutorado aqui, as aulas online, né, via Meet, acho que tem todos os professores aqui, professora Márcia, professora Luísa, professora Carol, né, os colegas que eu convivi no doutorado, né, as palestras, Python, assim, na Unbox, pessoas que fazem parte da minha vida. O campo em São Paulo, que é muito mais do que isso, né? Acho que um mosaico não coloca tudo isso, mas eu acho que é isso, né? 4 anos e 3 meses, assim, um pouco no slide só. Bom, é isso. Maiane, muito obrigado, viu, pela sua exposição. Então, vamos lá, com a leitura da ata. Então, a ata de defesa pública de tese da discente Maiane Batista Lima, aos 30 dias de junho de 2025, às 14 horas, de Manaus, de modo híbrido. Preciso mudar aqui a ata, que está presencial também, tá? Mas eu mudo lá no sistema. Por meio de videoconferência, ocorreu a sessão pública da tese de doutorado intitulada Refatoração Antropológica, proposições para repensar a diversidade de gênero e raça em sistemas de inteligência artificial, apresentado pela discente Maiane Batista Lima, que concluiu todos os pré-requisitos exigidos para a obtenção de título de doutor em antropologia social, conforme estabelece o regimento interno do PPGás. Os trabalhos foram instalados pelo professor Dr. Tiago Mota Cardoso, orientador e presidente da banca examinadora, que foi constituída ainda pelos seguintes membros: professora doutora Luísa Dias Flores, professora doutora Márcia Regina Calderipe Farias Rufino, professora doutora Carolina Parreira Silva e professor doutor Glauco Batista Ferreira. A banca examinadora, tendo decidido aceitar a tese, passou à arguição pública da doutoranda. Encerrados os trabalhos, os examinadores expressaram o seguinte parecer: aprovada. Não. E o parecer final destaca-se a inovação e ineditismo da pesquisa e recomenda-se a publicação em formato de livros e artigo. Livro no singular, uma grande livro, uma grande obra, e artigos que derivam daí, né? Maia, parabéns, né? Assim, eu queria passar a palavra para você, mas antes disso, eu queria dizer para você assim que foi uma honra trabalhar contigo, né? Porque eu sei que sou seu orientador formal, mas eu tenho um carinho pelo seu trabalho desde que você entrou no PPGás, você sabe disso. A gente sempre conversa, né, pelos corredores e sempre aprendendo juntos. Participei da sua qualificação, acompanhei dos seus dramas, seus trabalhos, suas tessituras artesanais. Seu trabalho realmente é um trabalho artesanal, de uma trabalhadora, no sentido mais bonito que a gente pode pensar sobre o termo, né, trabalho, né? Eu acho que você passou por vários processos, né, e conseguiu defender de uma forma brilhante, né, e ainda mais no final, né, dessa correria que foi de transformar o seu trabalho e de uma forma bastante competente, bastante brilhante. Você tem um trabalho realmente inédito e eu espero, como a Luísa falou, que você continue aí perseguindo antropologicamente, né, algoritmos, pessoas, sistemas de vigilância, poder, né, esse capitalismo
digital aí, né, trazendo para a gente, aí, ajudando a descortinar, né, todas essas novas frentes aí que a gente vem acompanhando da tecnologia, né? E agradecer também aqui a toda a banca, né? Então é isso. Eu passo a palavra para ti, Maia, a última palavra é tua. Parabéns. Ai, meu Deus, professor, obrigada, banca, meu Deus. Minha família tá aqui. Ai, obrigada. Acho que eu só tenho que, sim, agradecer a todo, né? Todo mundo que está aqui. Meu Deus, foi uma loucura, a gente sabe disso. O professor Valdinei, que desmarcou todos os compromissos para estar aqui, o homem mais cheio de reunião que eu conheço, e está desde o começo. Os meus colegas, né, que estão aqui no doutorado, a Silvia, o Carlos, que os dois também conhecem meu trabalho desde o começo. Muito obrigada, gente. Assim, é minha família, né, que está aqui, minha companheira, meus cachorros, né, minha mãe, todo mundo está aqui, felizão por esse resultado. Nossa, eu estava com medo agora, mas sim, deu certo, gente. Obrigada. Massa demais. Agora descansar e depois a gente conversa do que é possível, né, e do que não é possível fazer aí nesse texto final, né? Mas a banca já recomendou o que ela tinha que recomendar, né? Cabe você agora fazer suas escolhas e encaminhar seu texto, né? E eu te ajudo no que for possível nesse momento. Acho Parabéns, que é isso, Maia. Queria te dar um abraço. Pena que não é pessoal, assim, não é físico, né? Mas sinta-se muito abraçada. Espero te ver no PPGás para a gente te dar um abraço. Tá bom? Eu vou lá entregar, tem uma lembrancinha, né? Se fosse presencial, né, se o meu orientador tivesse presencialmente, eu ia levar uma lembrancinha para vocês. Né, assim, é um algoritmo? Não é. Mas é uma lembrancinha. Assim, um cestinho de algoritmos, né? Um cestinho de algoritmos. Tá bom, gente, obrigada demais. Parabéns, Maia. Maia. Até breve, espero eu. Até breve. Tchau, gente. Muito obrigado. Parabéns, Maia. Valeu, Carol. Valeu, Glauco, também. Prazer conhecer você. Né? Obrigado, Luísa. Tchau. Um beijo. Tchau. Carol, Marta. Tchau.